ressuscita e volta, Senhor, aos teus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus assim oramos e te bendizemos. Amém. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Vamos cantar, entoar este cântico que tem por título Achei um Bom Amigo. O hino do novo cântico do número 113. 113, achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Vou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Casamento, não é só isso, mas porque eles estão realizando, participando da vida dessa igreja e comemorando exatamente aqui. Poderia estar em qualquer lugar, mas eles estão na comunidade aqui, nossa comunidade, e isso nos alegra. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus contínua sobre a vida desses amados. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo poder que sustenta toda a criação. E o Senhor tem sustentado os teus filhos, os seus caminhos, as suas lutas, as suas alegrias, em todas as situações. Bendita graça. Eles podem verdadeiramente
sigo o rumo certo que já foi prometido a todos aqueles que o Senhor salvou. Abençoe o Barman, abençoe o irmão Paulo, a irmã Elizabeth, e os fortaleça e os guarde para todos sempre. Amém. Irmãos, a pergunta de número 30 do breve catecismo, ela nos diz assim: como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? Domingo passado vimos que aqueles que vão até Jesus é porque o Espírito Santo o conduz. Hoje veremos como o Espírito Santo ele aplica esta redenção adquirida por Cristo. As referências bíblicas se encontram em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 2, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Retorno à pergunta: como o Espírito Santo aplica a redenção adquirida por Cristo? A resposta é: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. O Espírito Santo é que aplica em nós a fé que foi nos dada por Cristo Jesus, para sermos remidos dos nossos pecados. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos. Vamos passar esse momento orando ao Senhor e posteriormente vamos adorá-lo. Louvar com o nosso irmão Diego. 3 cânticos. Feche seus olhos nesse momento. Deixe sua mente cativa, uma mente cativa à presença de Cristo nesse momento. Não permita que outras vozes, outros sons venham sabotar a sua mente cativa a Cristo. Não permita isso. Fale com o Senhor Jesus nesse momento. Feche seus olhos. Eleve a sua mente a conexão com Cristo, a comunhão com Ele. Fale com Ele nesse momento. Interceda por Ele. Opere a sua fé, pedindo ao Senhor que Ele possa desamarrar todos os laços de Satanás que queira atrapalhar a nossa comunhão, nosso estudo pela manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, elevamos, ó Deus, nesse momento a nossa mente a Ti, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus amado, o controle, ó Deus, da nossa vida, do nosso tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor, milagre nesta noite, nesta manhã. Opera milagre, Senhor, também nesta noite que estaremos aqui continuando, Senhor, celebrando, Senhor, esta graça que o Senhor derrama sobre esses anos, ó Deus, aqui na cidade de Caicó, sobre a nossa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, receba a nossa adoração neste momento. Usa o Teu servo, Deus, como um instrumento Teu, para nos conduzir também junto a Ele, em congregação, um novo cântico, um novo louvor, Deus amado, que nesta manhã o Senhor nos proporcionou estarmos aqui com vida, com fôlego, para poder Te adorar. Assim nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Diego, a palavra está com você. Oi. Meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor com cânticos que eu achava que era antigo, né? Eu fiquei sabendo que tem um irmão aqui que gosta de puxar os hinos clássicos, então os que eu estou cantando na verdade são modernos. Mas eu queria convidar vocês a louvar ao Senhor com um hino de Vitorino Silva,
que fala sobre a soberania de Deus. Esse hino foi escrito por um irmão não presbiteriano, né? Pentecostal, mas que enfatiza aquilo que para nós presbiterianos é tão valioso. A verdade de que o nosso Deus tem um plano em cada criatura e que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Nós sabemos que até os ventos nos seus rumos lhe obedecem. Né? O seu carinho faz abrir a flor. É o que essa música fala sobre a providência divina. E, consequentemente, uma vez que nós entendemos que o Senhor tem um plano em cada criatura, cabe a nós entregar a nossa vida a Ele, né? Descansar nele e dizer assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. E não importa aonde for, eu seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Então, que nós possamos cantar esse cântico com fé no coração de que realmente esse nosso Deus Ele tem um plano em todas as coisas, e isso inclui os mínimos detalhes da nossa vida. Acho que o teclado tá mutado, irmão. Obrigado. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. Até os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer, em seu querer, eu encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Até nas lutas e tristezas, tenho fé que Ele me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for,
sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Vamos ficar de pé, cantar mais 2 cânticos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos
engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Louvado seja Deus, irmãos. Que momento maravilhoso. Estarmos na presença de Deus, adorando, exaltando o seu santo nome. Quero convidar as crianças. Vamos fazer agora essa divisão de classe. Teremos a classe geral com o reverendo Diogo Jorge. Já convido o reverendo Diogo a vir aqui à frente. As crianças até 7 anos de idade estarão com Thelminha. Hoje Miguel completa 8 anos, já saiu dessa faixa etária dos 7, né, Miguel? Vamos estar orando por elas. Está orando pela vida do reverendo Diogo Jorge.
pedir atenção aos jovens e adolescentes. Estamos estudando um livro do pastor Richard Guerra. Estudamos agora sobre iremos estudar agora sobre Descomplixe e irá tratar sobre este tema da ansiedade. Então, jovens e adolescentes, providência de Deus, vai trazer agora o início do nosso estudo. Hoje, à noite ansiedade, à noite ansiedade. Então, prestem atenção à noite, que próximo domingo na escola dominical daremos continuidade ao estudo e já pincelando nesta noite sobre o tema. Vamos orar, pedir ao pastor Jefferson para fazer essa oração pelas crianças e pela vida do pastor Jorge. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou falar aqui mais próximo, mas não se preocupe com coisa para colocar a Bíblia nem nada, eu vou segurar a Bíblia na mão, tá bom? Pode ficar tranquilo. Só o cabo do microfone aqui já dá para a gente trabalhar aqui. Bem, primeiro eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos compartilhar da palavra do Senhor, compartilharmos juntos dos ensinamentos do Evangelho. E é um privilégio poder ver essa igreja celebrando 125 anos. São 125 anos, não são 125 dias, são 125 anos, uma das igrejas históricas do nosso país, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Ontem à noite nós falamos sobre o Salmo 117, com a tônica do louvor, do evangelismo, da obra missionária. E agora pela manhã eu senti no coração a direção de nós conversarmos um pouco sobre comunhão, acolhimento, sobre como a igreja deve se comportar no sentido de acolher não só pastores, lideranças, mas aqueles que chegam na comunidade, a igreja deve acolher da melhor maneira possível. E eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui. É claro que é um assunto que nós vamos ver que é extremamente atual. Você é uma benção, meu irmão. Ok, obrigado. É um assunto extremamente atual, porque hoje as igrejas sofrem com isso. Essa questão do acolhimento, da comunhão. E nós vamos ver aqui que tem algumas razões para isso. Nós vamos tomar como base a terceira carta de João. Queria que você abrisse a sua Bíblia na terceira carta de João. E nós vamos, à luz dessa carta, estar pensando sobre esse tema de uma igreja acolhedora, uma igreja que preza pela comunhão, e sendo assim é uma igreja saudável, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que com certeza vai crescer e desenvolver mais e mais para a glória do Senhor. Então, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das suas obras, ou as obras que pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, abrindo a porta à palavra, e que a gente possa ser instruído pela palavra de Deus. Curva a sua fronte, por favor, e ore ao Senhor. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, que privilégio nós temos de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, para desfrutar da comunhão contigo, com os nossos irmãos e aprendermos mais da tua palavra. Que o Senhor possa falar agora ao nosso coração de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das marcas primordiais da Igreja de Deus ao longo dos séculos é o acolhimento. É a forma como a igreja acolhe. E acolhe não só lideranças, como nós vamos ver aqui, mas acolhe todos aqueles que precisam do acolhimento. Quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos que a igreja primitiva, por exemplo, acolhia as crianças desamparadas, os mendigos, os pobres, os indigentes, gente que para o império não tinha nenhum valor, mas para a igreja tinha muito valor, e a igreja acolhia e a igreja recebia. Quando a gente olha para o contexto da igreja primitiva, nós vemos que isso foi tão forte na igreja, que com o passar dos anos, dos tempos, foi se estragando. Porque às vezes a coisa começa tão boa, mas depois vai se estragando. Por exemplo, existe um documento do 2º século que alguns atribuem aos apóstolos, mas há uma discussão muito grande se de fato tem ligação com os apóstolos ou não, que é chamado Didaquê, que é o catecismo dos primeiros cristãos. É um livretinho, inclusive existe ele publicado em português pela editora Paulo, você pode comprar, um livretinho fininho, que vai mostrar como era a vida, a prática, os costumes da igreja ali no final do 1º século e no 2º século. E quando a gente lê o Didaquê, por exemplo, nós vemos que as igrejas praticavam a acolhida, a hospitalidade, a comunhão, mas por causa disso,
as igrejas, as comunidades começaram a sofrer com a infiltração de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos irmãos, pessoas que vinham para as igrejas simplesmente para se aproveitar das igrejas. No contexto desse documento ainda temos apóstolos vivos, ainda temos profetas da nova aliança ali circulando pelas igrejas. E aí o que acontecia? Eles chegavam numa igreja, vamos dizer, o camarada saiu lá de Natal, veio para Caicó e chegou aqui na igreja, a igreja acolhe, recebe com amor, com carinho, dá guarida, dá comida, hospedagem para aquela pessoa. Só que, de repente, o camarada era um falso profeta, que daqui a pouco estava destruindo a igreja, estava minando a igreja por dentro. Então, nesse documento, no Didaquê, está escrito lá como a igreja deveria agir com esses profetas ou pregadores itinerantes. A igreja deveria dar acolhida. Sim. Por quê? Porque na época, Dr. William Barclay, que é um dos grandes comentaristas da Bíblia, ele diz que as estalagens, as hospedarias eram imundas, eram locais de prostituição, eram locais que os próprios cidadãos da época, pessoas que não eram cristãs, os ímpios, não colocavam os seus amigos nas hospedarias, porque havia ali muita sujeira, imundície, prostituição. Então o cara vinha para a sua cidade, um amigo, um parente, você não colocava ele num hotel, numa hospedaria da época, porque você sabia que ele estava num ambiente insalubre, num ambiente complicado. Se recebia em casa. As igrejas acolhiam. Eu ainda sou de uma época em que quando chegava um pregador, um pastor, um conferencista, havia uma disputa entre os membros para acolher aquele irmão na sua casa. Estar ali com o servo de Deus, para passar um final de semana com aquele homem de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos boas pousadas como a Cantuá, né? Que eu estou lá, uma bênção. Nós temos hotéis que hospedam os pastores tranquilamente. Muitos pastores preferem ficar em hotel. Mas na época havia essa dificuldade. Havia as pousadas imundas e os irmãos, assim como os cidadãos, resolviam acolher os missionários. Só que, como eu disse, alguns desses missionários eram falsos profetas. O que o Didaquê diz? O Didaquê diz: quando chegar um missionário na cidade, um apóstolo ou um profeta, vocês vão acolher ele por no máximo 3 dias. 3 dias. Um final de semana. Se ele pedir dinheiro, é um falso profeta, deve ser expulso. Se passar mais de 3 dias, também deve ser expulso. Porque o cara pode estar vindo para, de repente, colar na casa de uma pessoa, de uma viúva, de um órfão, né? Uma pessoa que já passa dificuldade, e fica ali 1 semana, 15 dias, e não quer ir embora mais. A igreja precisa ter cuidado. Na nossa igreja lá em Pirangi, irmãos, nós já tivemos caso. Nós tínhamos suíte na igreja, tínhamos acomodações na igreja. Nós já tivemos caso de deixar uma pessoa dormir uma noite e o cara passar mais de 30 dias e para sair teve que acionar a justiça. Imagine a situação. Eu conheço casos em Natal de pessoas que chegou, pediu guarida na igreja, a igreja foi acolhendo, foi ajudando. Daqui a pouco disse: não, eu estou aqui, eu trabalhei aqui de graça, fiz isso, fiz aquilo outro. Para sair, a igreja teve que dar uma casa, porque não tinha onde morar, a justiça determinou que a igreja desse uma casa. A Igreja Batista, a Assembleia de Deus, já aconteceu isso lá em Natal. Ou seja, a gente não sabe muitas vezes com quem a gente está lidando, quem a gente está acolhendo, quem estamos recebendo. Então, esse era o contexto do primeiro século. Uma igreja acolhedora, uma igreja amável, uma igreja que, muito obrigado, meu querido, que prezava pela comunhão, mas ao mesmo tempo uma igreja que precisava ter cuidado com aqueles que elas estavam recebendo, sejam pastores, sejam irmãos
que vinha para a comunidade. Pensando nisso, a gente se volta para a carta de João. O texto que nós lemos, a carta que nós vamos considerar, ela pertence ao grupo de escritos joaninos. Nós temos o apóstolo João, e nós cremos que foi João que escreveu, muito embora exista uma discussão aqui, à medida que eu for expondo o texto eu vou tratar mais sobre isso, mas nós cremos, nós que somos ortodoxos, reformados, nós cremos que quem escreveu essa carta foi João, o apóstolo João. E João escreveu o Evangelho, a primeira carta, a segunda, a terceira e o livro de Apocalipse. Ele escreveu esses textos. Como cremos que foi João que escreveu, João escreveu essas cartas, ele é o último apóstolo, ele escreveu essa carta já no finalzinho, no apagar das luzes do primeiro século. Então nós estamos diante do último escrito inspirado da Bíblia. A última carta, os últimos textos, as últimas palavras dos apóstolos, inspiradas por Deus. Só aqui já deve nos levar a pensar e refletir. João escreve de Éfeso. Não sabemos para quem ele escreveu, o contexto da igreja. Por quê? Porque ele não diz. Na segunda carta ele fala de uma senhora eleita, que não é uma pessoa, uma mulher, uma irmã da igreja. Senhora eleita ali é uma forma dele falar da igreja, pelo menos é essa a interpretação mais comum que nós seguimos, os reformados. E aqui ele está se dirigindo a um irmão da igreja chamado Gaio, que alguns estudiosos dizem que poderia ser o pastor ou um presbítero, uma liderança daquela igreja. E ele escreve para essa comunidade, que a gente não sabe onde é, mas é no contexto da Ásia, com certeza. Porque estava acontecendo um problema ali naquela igreja onde Gaio era líder, ali naquela comunidade. O que estava acontecendo? João, como apóstolo, estando lá em Éfeso, ele, como o último dos apóstolos, ele tinha uma autoridade sobre as igrejas da época, por ser um apóstolo. E João enviava, de vez em quando, missionários para as igrejas, a levar o evangelho, pregar a palavra. De repente, João envia missionários para essa igreja aqui, onde tem ali Gaio, um irmão chamado Diótrefes, e outro chamado Demétrio. E naquela igreja desses irmãos estava tendo um problema. Qual é o problema? Aquela igreja estava deixando de ser uma igreja acolhedora, uma igreja de comunhão, uma igreja receptiva. Havia ali naquela igreja um irmão chamado Diótrefes, que gostava da primazia, do primeiro lugar, de ser o centro das atenções. E esse irmão, alguns até chegam a dizer que poderia ser o pastor da igreja, pela autoridade que está sendo demonstrada aqui, ou um presbítero de muita influência naquela igreja. Esse irmão, ele não só negava a autoridade de João, não respeitava João, a ponto de João mandar uma carta para a igreja e ele arquivar a carta lá, esconder a carta, não ligar para a carta, falava mal de João, não respeitava o apóstolo João, e ele dizia: aqui na igreja só eu, aqui na igreja eu sou o presbítero, eu sou o pastor, ou eu sou a irmã fulana de tal, ou o irmão fulano de tal, aqui na igreja só eu tenho a primazia e vou continuar tendo a primazia, e quem chegar aqui tem que se amoldar ao que eu quero, ou então cai fora daqui, vai embora. E aí João escreve exatamente para tratar sobre esse problema. Nós vemos aqui uma carta extremamente atual, extremamente importante. Eu ministrei essa mensagem na nossa igreja
alguns domingos atrás, porque eu entendo, meus irmãos, que as nossas igrejas hoje estão sofrendo, porque dentro dela nós temos esses 3 tipos de pessoas. Nós temos Gaio, que a gente vai ver que é uma bênção, e se você quer colocar o nome no menino, vai ter menino, bota Gaio, porque o nome do menino pode até não ser bonitinho, mas o rapaz é uma figura boa, Gaio. Agora, Diótrefe, esqueça. Demétrio também é uma pessoa boa, mas Diótrefe a gente vai ver aqui que é um miserável, e que a gente precisa ter cuidado, e graças a Deus que não veio nenhum Diótrefe aqui hoje, esse não veio. Eu tenho um colega pastor da Assembleia de Deus, que quando a gente vai pregar assim um sermão duro, ou uma palavra mais pastoral, aí ele diz, graças a Deus que esse irmão não veio hoje aqui, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que toda igreja tem esses 3 tipos de pessoas aqui, que nós vamos ver. O que nós vamos fazer com elas, aí é outra história. Mas, querendo ou não, toda igreja tem esses 3 tipos de pessoas. Tem um Gaio, que é bênção, tem um Diótrefe, que dá trabalho, e tem um Demétrio, que é um exemplo de vida para a comunidade. Então, e quando a igreja dá ênfase àqueles que são gaios, aqueles que são pessoas boas, essa igreja tem tudo para crescer, para desenvolver, para ser uma igreja saudável. Quando ela dá ênfase ao Diótrefe, quando o Diótrefe prevalece, essa igreja tem tudo para, em questão de décadas, ou menos de uma década, fechar as portas. Porque não tem quem aguente Diótrefe. Não tem quem aguente aquela pessoa que ela tem que ser o centro, ela tem que ter a primazia, ela tem que ser lembrada, tem que ser honrada. Não tem quem aguente esse tipo de gente na igreja. Ela vai destruir a igreja. Ela vai destruir a comunidade. Mas antes da gente entrar no texto, eu ainda queria dizer outra coisa, já que nós estamos num estudo. Irmão, eu sei que quando a gente fala sobre um assunto desse, a gente diz assim, aqui na nossa igreja tem esse problema. Lá em Pirangi não tem não. Ou na igreja vizinha. Então deixa eu contar uma historinha para você entender que isso aqui é um problema de toda e qualquer igreja. Seja Pirangi, seja Caicó, seja Currais Novos, toda igreja é assim. Então, se depois desse estudo aqui você pensar em sair da igreja de Caicó, você está completamente errado. Você deve continuar aqui. Você deve continuar na igreja, e lutar pela igreja, e amar a igreja, e ser um gaio na igreja do Senhor. Conta-se que um seminarista católico, a história de um seminarista católico, o livro para quem gosta de ler, para quem gosta de literatura, é um livro de literatura francesa, chamado Diário de um Pároco de Aldeia. Não sei se vocês já ouviram falar aqui nesse livro. É um livro interessante que na década de 70, 80, era recomendado para os pastores, quando ia para o seminário, ler. Que apesar de contar a história de um sacerdote católico, é algo que nos diz respeito, o dia a dia de uma igreja, de uma comunidade. Então, esse livro, esse Diário de um Pároco de Aldeia, conta a história de um sacerdote recém-formado, um seminarista, que acabou de se formar, assume a sua primeira igreja, e cá entre nós, quando a gente é seminarista, que sai do seminário, a gente acha que vai assumir a igreja, e em um mês nós vamos resolver todos os problemas da igreja. A nossa igreja vai ser a melhor igreja da cidade. Nós vamos ser considerado o novo Hernandes Dias Lopes ou Spurgeon. Nós vamos fazer um ministério extraordinário. Vai ser a melhor igreja do mundo. Até que ele descobre, depois de um ano, que a igreja dele tem problema, que ele tem problema, que ele não consegue mudar, que o povo muitas vezes não presta atenção ao sermão e por aí vai. Então, esse sacerdote católico se formou cheio de sonhos, de ideais, projetou tudo e foi para uma comunidadezinha. Quando ele chegou lá, ele começou a sofrer. Na hora do sermão, da homilia, o povo dormia.
marcava a programação, o povo não vinha. O povo falava mal dele. Diziam que ele tinha um problema de estômago e ele tomava um vinho para o problema de estômago. É uma referência lá ao texto de Paulo. E aí os irmãos começaram a espalhar que ele era alcoólatra, falar mal. E ele começou a ficar desesperado. E um dia ele ficou com tanta ira, tanta raiva daquela igrejinha, daquela comunidadezinha simples que ele estava, que ele disse: vou entregar essa igreja hoje. Vou para o bispo, vou entregar a igreja. Não quero mais saber dessa igreja, vou para outro lugar. E aí ele foi para a diocese falar com o bispo, e quando chegou lá, ele contou a história. Olha, eu não quero mais ficar nessa igreja, porque essa igreja o povo não escuta a pregação, o povo não é piedoso, o povo fala mal de mim, o povo não escuta e tal. E ele começou a contar todo o seu sofrimento para o bispo. E quando ele contou todo aquele sofrimento, o bispo deu uma gargalhada, riu. E ele disse assim: como é que pode? Eu estou contando para o senhor o que eu estou passando lá na paróquia, o senhor está rindo? Aí o bispo disse assim: meu filho, você está preocupado com esses problemazinhos aí na sua igreja? Ah, pois olha, deixa eu só dizer uma coisa para você. Aqui na sede, eu tenho esses aí, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse aqui. Eu tenho fulano de tal que é assim, eu tenho fulano de tal que é assim, ainda tenho que lidar com o problema do clero todo. Meu filho, você está na bênção, volta para a sua igreja é uma bênção. E aí diz a história que ele voltou para a igrejinha dele. Quando ele está chegando diante da comunidade, ele para, olha para aquela comunidade e ele pensa duas coisas, que é isso que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, ele diz: eu descobri que na igreja existe como que fosse um arame, um cordão, onde Deus e o diabo estão se balançando. O que isso quer dizer? Irmão, tem um canto que eu acho que o presbítero Roque canta aqui, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Mas não esqueça que o diabo também. Então a igreja não tem só os filhos de Deus, tem os filhos do capeta. A gente acha que na igreja só tem crente, que na igreja só tem gente piedosa, só tem gente temente a Deus, e não se engane. A pessoa pode estar sentada do seu lado e ela não é uma filha de Deus, um filho de Deus. Ela é do capeta. E é o capeta que está ali agindo nela e colocando ela ali para destruir aquela comunidade. E o pior, muitas vezes elas chegam no conselho, na junta diaconal, nas sociedades internas, ela destrói a igreja a partir da liderança. É só você ler a carta de Judas, é só você ler a carta como nós vamos fazer aqui, e outros textos você vai ver que geralmente o inimigo consegue botar até no púlpito. E aí da igreja que o diabo conseguiu botar um mensageiro dele no púlpito. Segunda coisa que aquele livro diz é que eu aprendi uma coisa interessante. Todas as paróquias são iguais. Ele diz: a minha igreja é igual a todas as igrejas, porque toda igreja é igual. Então, meu irmão, se você quiser sair da igreja de Caicó porque tem problema, você vai procurar uma igreja, e essa igreja você descobriu que não tem problema, não entra nela não, meu irmão. Você vai estragar. Uma mulher chegou para Billy Graham e disse assim: doutor Billy Graham, o senhor já rodou mais de 100 países. Eu não consigo me dar bem em igreja nenhuma. Me dá uma dica aí de uma igreja boa para eu me congregar. Uma igreja perfeita, uma igreja realmente digna de eu me congregar. Diz que o doutor Billy Graham disse assim: no dia que a senhora achar, me faça 2 favores. Qual? Primeiro, me diga. Segundo, não entra nela não para não estragar. Não entre nela. Então eu vou falar aqui desse contexto, meu irmão, mas, por favor, não é para você abandonar a sua igreja, não é para você julgar a sua igreja. Toda igreja tem isso aqui. Pirangi, Caicó, Currais Novos, toda a igreja, tá bom? Então vamos olhar para o texto.
Olha como é que o texto começa. Essa carta, para aqueles que pregam, que dão estudo, você que gosta de estudar, ela pode ser dividida em 3 partes, simples. Ele fala de Gaio, ele fala de Diótrefes, ele fala de Demétrio e encerra. São os 3 tipos de pessoas que estão na igreja. Então, olha como é que ele começa aqui a introdução da carta. O presbítero, e aqui, como eu disse, pastor, o senhor não falou que foi João que escreveu? Aqui está dizendo o presbítero. Os estudiosos dizem que João era a única pessoa nesse contexto da época que poderia se apresentar como o presbítero, não um presbítero, mas o presbítero, porque ele era o que estava vivo, que representava o colégio apostólico e que tinha autoridade sobre aquelas igrejas. Então, quando ele diz o presbítero, é João, é o apóstolo João. E a teologia da carta, o contexto, a gente vê que casa com os escritos de João. João escreveu o Evangelho, escreveu a primeira carta para falar dos sinais de um verdadeiro cristão, o que caracteriza um verdadeiro cristão. Aí ele escreve a segunda carta para falar como é que a igreja deve expulsar aqueles que são os falsos mestres, como é que a igreja deve lidar com isso. E na terceira carta ele escreve como é que a igreja acolhe os verdadeiros profetas, os mestres. Então, na segunda, como a igreja rejeita, na terceira, como a igreja acolhe esses profetas ou mestres itinerantes. Então, muito embora exista uma discussão de que existia outro João na cidade de Éfeso, e pode ter sido ele que escreveu essas cartas, nós cremos que foi o apóstolo João, e uma das provas é que ele se apresenta como o presbítero. O presbítero. Para quem que ele escreve? Ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Se você tem a linguagem de hoje coloca assim, a quem eu amo de verdade. Alguém tem aí a linguagem de hoje? A Bíblia na linguagem está todo mundo atualizada, né? Só que, muito embora a linguagem de hoje seja uma tradução muito boa, aqui com certeza está errado. Porque o que João está dizendo aqui, pelo contexto da primeira carta, da segunda e agora da terceira, que essas 2 cartas são um resumo da primeira, o que João está falando aqui é que ele ama Gaio, não de verdade, como uma relação de amizade pura e simplesmente, ou de uma comunhão social, de um contexto social. João escreve as cartas para combater os falsos mestres, e eu não tenho tempo aqui de aprofundar, mas era uma espécie de gnosticismo que negava a humanidade de Jesus, e por aí vai. Então havia falsos mestres se infiltrando nas igrejas e negando a verdade de que Jesus é 100% Deus e 100% homem, que ele veio em carne. E João vai escrever para defender a verdade do Evangelho. E João vai defender aqui que não existe comunhão que não seja na verdade. Então ele não está falando aqui, olha, eu amo você de verdade. Não. Ele está dizendo assim, Gaio, você é amado por mim e eu lhe amo porque nós estamos na verdade do Evangelho. Então, por isso que ele está dizendo assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O que é que nos une? O que é que produz a comunhão entre nós? É a verdade. A nossa comunhão está fundamentada na verdade. Não existe comunhão, não existe unidade, não existe nenhum tipo de acolhimento se não for tendo como fundamento a verdade. E aqui a gente já precisa ter cuidado. Porque hoje está na moda a ideia de igrejas inclusivas. Não, você pode ser do jeito que você quiser, a nossa igreja aqui está na bênção, recebe você. A gente está na moda hoje, por exemplo, das igrejas que mais parecem uma boate do que um templo. Então, para acolher todo mundo. E não importa o que você crê, não importa a maneira como você vive, a maneira como você se veste, o que você defende doutrinariamente, o importante é estar junto, é celebrar. João está dizendo,
o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. O que nos une e o que dá essa liga do amor entre nós é a verdade do Evangelho, do Senhor Jesus. Então ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E eu acho isso aqui maravilhoso. Porque nós temos um problema sério na igreja tradicional, sobretudo nas igrejas presbiterianas, aquelas mais tradicionais, que no afã de combater a teologia da prosperidade, tem que combater, que é uma heresia perigosa, nós quase que caímos no outro extremo. Qual é o outro extremo? De celebrar a pobreza. E de achar que quanto mais pobre, mais piedoso, mais crente, principalmente se for pastor ou líder. Quando eu preguei esse sermão lá na igreja, eu citei um exemplo de um irmão da nossa igreja. Hoje ele não está mais lá, ele está fora. Um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho uma visão assim comigo. Qual? Pastor tem que sofrer. Pastor, pregador tem que sofrer. Eu digo: e é miserável. Por que pastor tem que sofrer? Não, porque ele é um servo de Deus, ele prega, e você não é não? E aí eu disse para aquele irmão: por que você pode ter um carro novo e o pastor não pode? Por que você pode morar num apartamento de cobertura e o pastor não? Por que seus filhos podem estudar numa escola particular, na melhor escola da cidade, e o pastor não? Por que você pode ter um bom salário e o pastor não? Nós temos a ideia de que prosperidade é pecado. Que prosperidade vai fazer você se desviar. E aí, olha o que João está dizendo aqui para Gaio. Amado, eu faço votos, acima de tudo, por tua prosperidade e saúde. E saúde. Irmão, cá entre nós, quem aqui já orou para Deus dar prosperidade a outro? A gente faz isso? Ó, Senhor, abençoa o irmão fulano, dá prosperidade a ele, Senhor. Ajuda ele, dá bem-estar para ele, dá saúde. Abençoa ele. Já viu alguém pedindo oração assim, ou orando assim? Nós temos uma dificuldade muito grande de celebrar a prosperidade do outro e de querer a prosperidade do outro. Agora, veja que João está dizendo assim: eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Porque não adianta você ser próspero e não ter saúde para desfrutar. Tem que ter as duas coisas. Mas veja como João aprofunda: assim como é próspera a tua alma. Não inverta as coisas. Tem gente que é próspera financeiramente, tem gente que é saudável no corpo, tem saúde para dar e vender, mas não é próspera na alma. E a gente precisa ser próspero na alma. Meu irmão, não é pecado você ser o empresário mais rico dessa cidade, você ser uma pessoa bem-sucedida. Agora, eu pergunto, e sua alma é bem-sucedida? Seu coração é piedoso? É próspero diante de Deus? Você é um homem de Deus de verdade, que lê a Bíblia, que ora, que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com a igreja, que investe na obra de Deus, que é o que a gente vai ver aqui. Você é alguém realmente próspero no seu coração, na sua alma? Porque se você for, aí nós vamos orar agora para Deus lhe dar riqueza, para Deus lhe dar bem-estar, Deus lhe dar prosperidade, Deus lhe dar saúde. Mas se você não for próspero na sua alma, é bom que a igreja ore para Deus mandar prova na sua vida. Para você ser mais crente, mais piedoso, mais consagrado. Um homem de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque um rico que não é piedoso, que não é crente, ele é um problema na igreja. Ele é um problema. Pode ter certeza disso. Gregório Magno, que foi um dos grandes líderes na história da igreja, ele escreveu um livro que durante 1000 anos serviu de regra pastoral para as lideranças. Isso no contexto antes da reforma. E Gregório, ele escreveu esse livro chamado Regra Pastoral.
pertence à coleção da Patrística, onde ele estabelece ali regras do pastoreio. E uma das regras que ele diz lá é o seguinte, é que o rico na igreja, ele tem que ser tratado com muito rigor. Muito rigor. Sabe por quê? Porque o cara que é rico, ele manda lá fora, ele tem empregados às suas ordens, ele tem empresa, ele tem status lá fora. Quando ele chega na igreja, ele não olha as pessoas como igual. A tendência dele, se ele não for crente de verdade, é olhar você de cima para baixo. É olhar para o pastor como se fosse mais um empregado dele, para o presbítero, para o diácono, para os irmãos da igreja. Isso se ele não for crente, se ele não for próspero na alma. Então, ai da igreja que fica na mão de rico. Ai da igreja que fica na mão de rico. Na nossa igreja nós temos pessoas bem-sucedidas, mas eu trato eles do mesmo jeito que eu trato um jovem da nossa igreja que nem emprego tem. Eu saio para lanchar com os ricos e saio para lanchar com os jovens, que eu tenho que pagar o lanche. Mas tem que ter tratamento igual. João está dizendo assim, você é próspero na alma, Gaio. Gaio era um homem bem sucedido, nós estamos vendo aqui, e João está dizendo, eu quero que você prospere, que você tenha saúde, que você caminhe cada vez mais, porque você é próspero de alma. Agora, por que João está desejando isso e ele está falando isso de Gaio? Olha o que diz o texto. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Esse é um cara crente, próspero, que anda na verdade, que ama a verdade, que tem testemunho, que tem vida na casa de Deus. Por favor, pastor, tem alguém controlando o tempo aí? Senão eu vou até emenda com o culto da noite, viu? Hã? Pronto. Então, quando o senhor vir aí, o senhor dá um toquezinho, tá bom? Então, veja, João ficou alegre porque ele viu que Gaio andava na verdade, que ele tinha uma alegria muito grande de ouvir que os seus filhos andavam na verdade, viviam na verdade do Evangelho. Aí, João agora vai dar o testemunho por que ele ora pela prosperidade, pela saúde, por que ele está falando isso de Gaio. Olha como é que diz o texto. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em tua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olha o contexto aqui, de forma simples. O que Gaio fazia naquela igreja? Que é o que você deve fazer aqui. Para que essa igreja cresça, prospere, celebre muitos anos na presença do Senhor. Gaio era alguém que tinha condições e acolhia os missionários, os irmãos que vinham ali naquela igreja. E agora esses missionários voltaram para João e estão dando testemunho diante da igreja que Gaio é um homem de Deus, que Gaio anda na verdade, que Gaio acolheu, deu guarida e fez tudo por eles. E João está feliz da vida. Já pensou que testemunho, pastor de Araújo? Já pensou, de Araújo viaja daqui para outro lugar, ou chega um irmão e diz assim, olha, reverendo de Araújo, eu queria dizer ao senhor que o irmão fulano de tal, lá da sua igreja, lá de Caicó, olha, esse irmão ali é uma bênção, aquela irmã é uma bênção, anda na verdade, um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher piedosa, cuidaram da gente, receberam a gente com muita alegria. Eu estive naquela igreja ali, olha, tenho vontade de voltar. Já pensou que testemunho? João está feliz porque Gaio é uma pessoa amável, acolhedora, que investe no outro, que se dedica ao outro, que ajuda aquela igreja, ajuda os missionários e faz a obra de Deus crescer. Meus irmãos, como a gente precisa de mais Gaios nas nossas igrejas?
Gente assim. Gente próspera, gente saudável, gente acolhedora, gente amorosa. Gente amorosa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Por favor, não me entenda mal. Mas muitas vezes, o primeiro impacto na vida de alguém que entrar por essas portas aqui não vai ser o sermão do pastor. Não vai ser o louvor. Vai ser a forma como vocês recebem essa pessoa. Se ela é notada, se ela é vista, se ela é recebida com carinho. E outra coisa, não é porque ela é rica, porque ela é a maior autoridade da cidade, porque ela chegou no carrão. É porque ela é um ser humano. Um ser humano. Deixa eu dar um testemunho para você. Na nossa igreja lá nós temos pessoas, como eu disse, desde a classe mais simples à classe mais alta de Natal. Nós temos pessoas da classe alta na nossa igreja. Mas um dia uma pessoa top, da classe alta de Natal, chegou para mim e disse assim: pastor, sabe por que eu me sinto bem aqui e eu resolvi ficar aqui? Por quê? Porque aqui eu não fui recebido por causa do meu cargo, do meu nome. Aqui eu fui recebido como um ser humano. E essa pessoa disse assim: eu já deixei de ir numa igreja, porque eu cheguei na igreja, o tratamento foi um. Quando descobriram que eu era fulano de tal ou fulana de tal, o tratamento foi outro. E aí eu disse: nunca mais eu piso aqui, porque eu quero ser recebido por quem eu sou, não pelo que eu tenho, não por causa do meu emprego, do meu cargo. Então a gente precisa receber a pessoa da forma mais digna possível. Pode ser o irmão mais simples, a pessoa mais simples. Acolha, receba, invista. O rico também. Porque também a gente tem aquela ideia, não, é rico, é corrupto. Não, tem que receber todos com dignidade. E era isso que Gaio fazia. Acolhia os irmãos, acolhia os pastores, acolhia os missionários, acolhia as pessoas. Aí eu pergunto: você é um Gaio? A igreja de Caicó tem pessoas assim? Segundo exemplo aqui, bem rapidinho, que é coisa ruim, então a gente tem que passar logo, né? Então, coisa ruim a gente não fica muito tempo, não. Olha o exemplo que João agora vai dar. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Irmãos, João, o apóstolo João, está escrevendo para aquela igreja e tem um camarada lá chamado Diótrefes que se acha tanta coisa, se acha o buraco da bolacha creme crack. É aquele rapaz que disse assim: não quero saber da carta de João, nem dou acolhida a quem ele mandou para cá, vão embora daqui. Por quê? Por causa de um problema sério no coração dele. Primazia, destaque, primeiro lugar. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Quando eu cheguei em Pirangi, na nossa igreja lá em Natal, uma das primeiras coisas que eu fiz, não estou dizendo que é para fazer aqui, por favor, é uma questão nossa lá. Tem um contexto. A primeira coisa que eu fiz na igreja foi tirar todas as cadeiras do púlpito. Todas. Mandei botar numa sala, depois foi doada, eram umas cadeiras bonitas também. Eu e os presbíteros sentamos junto com os irmãos. Passei um bocado de tempo sem usar paletó e gravata. De vez em quando é que eu uso. Igual os irmãos. A gente senta na mesma bancada dos irmãos, nós estamos adorando com os irmãos, nós somos iguais. Sacerdócio universal. Por quê? Porque era uma disputa, meu irmão. Se tinha 3 cadeiras, tinha 5 para sentar. Se tinha uma festa na igreja, um evento, tinha que estar arrumando cadeira para botar lá na frente. Um dia eu trouxe o pastor Hernandes para pregar na nossa igreja, um culto com 500 pessoas. Já não tinha mais lugar no púlpito. A coisa já estava estrangulada. Chegou um reverendo
e mandou um bilhete assim, pastor, arruma um lugar para mim no púlpito, porque eu sou o reverendo tal, assim, assim, assim. Aí, sabe o que dá vontade de eu fazer numa hora dessa? Meu irmão, bota um colar de abacaxi e entra na igreja, meu irmão. Já que você quer aparecer, já que você quer ser a primazia na igreja, ter o destaque, quer um tapete vermelho. O nosso coração, a gente precisa ter cuidado, porque todos nós temos esse senso de orgulho, de querer ser o destaque, ter a primazia. Não, pastor, eu não sou assim não. Não? Quando você tira uma foto, se eu chamar todo mundo aqui na frente agora, e a gente tirar uma foto, quem é a primeira pessoa que você vai olhar na foto e ver se ficou legal? E se você não ficou legal na foto, o que você vai querer? Tire de novo. Todo mundo saiu arrumadinho. Só você que saiu meio assim atrapalhado, você quer que todo mundo volte para tirar a foto. Isso é natural do nosso coração. Até certo ponto isso é saudável. Autoestima. Agora, a gente precisa ter cuidado quando isso vira uma síndrome de Diótrefe. Se meu nome não aparecer, eu não vou. Se eu não for chamado para o púlpito, é arriscado eu sair do culto. Eu vou brigar com o pastor. Se eu não for honrado aqui, se eu não for citado aqui, a gente precisa ter cuidado. Porque quando nós queremos a primazia na igreja, qual vai ser a consequência? Olha o que ele diz assim. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. Proferindo palavras maliciosas. O cara falava mal da liderança, falava mal de João. Palavras maliciosas. Irmão, quando você vê alguém falando mal de pastor, falando mal de presbítero, falando mal da liderança da SAF, da UPH, sai de perto dessa pessoa. Sai de perto. Às vezes, não, eu sou a liderança. Perdi a eleição, o irmão assumiu. Agora eu vou meter o pau no irmão. Não faço isso não, meu irmão. Ajude. Estenda a mão. Então, ele falava mal de João. Aí ele diz assim, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha que camarada, meu irmão. Graças a Deus que aqui em Caicó não tem nem... Espero que nunca chegue, né, pastor? Mas você sabe aquela pessoa que se não for ela não está nem aí que saia metade da igreja? Ela faz a confusão mesmo, independente das consequências. Irmãos, é tão difícil juntar, é tão difícil ganhar pessoas, colher, a igreja crescer. Eu vi ontem aqui o pastor com a comunidade que está surgindo. Tinha umas 6 pessoas, né, aqui com o irmão. É tão difícil, é uma luta. Aí a igreja, a gente vai fazendo trabalho, evangelizando, juntando os irmãos e tal. A igreja vai ficando bonitinha, aquela bonequinha, todo mundo ali. Daqui a pouco, por causa de uma reunião, por causa de um jarro, por causa de uma besteira, uma briga, e porque a pessoa quer a primazia, ela não está nem aí que o outro seja tirado da igreja, expulsa da igreja. Tem gente que o ministério dela é expulsar a gente da igreja. É igual a Diótrefes. E ela está feliz. Ela está feliz porque, afinal de contas, olha, essa igreja aqui tinha 200 membros. Saiu 150, ficou só minha família, mas estamos aqui. Pô, meu irmão, não tem a síndrome de Diótrefes que, por causa desse afã de querer a primazia, chega ao ponto de expulsar pessoas da igreja. Gente que ameaça o seu cargo. Porque, sabe qual é o problema aqui? Aqui em Caicó não tem não, graças a Deus, só lá em Pirangi. Sabe qual é o problema? Chegou uma pessoa nova na igreja. Chegou um grupo novo. Aí, vou dar o exemplo aqui dos que são mais destaque, né? Aí o irmão do louvor, os que tocam o grupo de louvor, de repente descobre que aquela pessoa que está chegando toca violão, ou toca teclado, ou canta, tem o dom. E aí, se ele não tiver cuidado, o que vai acontecer com o nosso coração pecaminoso? Eita, vai tomar meu lugar. Não, meu irmão, não vai tomar seu lugar não. É reforço que está chegando. Acolha.
essa pessoa, meu irmão, a pessoa já fez profissão de fé, membro da igreja, crente, serve Deus. Você toca, você canta, vem fazer parte aqui com a gente. Vamos se unir aqui. Chegou uma irmã que tem desenvoltura. Vai tomar meu lugar na diretoria da SAF. Não, minha irmã, acolhe. Acolhe essa pessoa. Acolhe essa liderança. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, veja bem, cuidado com esse tipo de mentalidade de expulsar as pessoas da igreja porque quer o primeiro lugar. O primeiro lugar. Aí João diz, olhe, não imites, amado, não imite o que é mal. Ele está falando de quem? De Diótrefes. Não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Está claro aqui ou que é legenda? Ele está dizendo que Diótrefes não procede de Deus. É um filho do capeta que está na igreja para destruir a igreja. Por quê? Porque quer ser o centro, quer ser o primeiro. Ele diz, não imites o que é mal. Não imites. Imita o bom. Aí, qual é a aplicação aqui? Bem simples. Irmão, se espelhe na igreja, naquelas pessoas que trabalham, naquelas pessoas que são piedosas, naquelas pessoas que dão realmente o melhor de si na casa do Senhor, que investe na casa do Senhor. Às vezes a gente se espelha no que é ruim, no que não vem para os cultos, no que fala mal da liderança, no que não quer saber de nada na igreja. E é esse que a gente está dando ouvido e se espelhando. Não, se espelhe no que trabalha. Se espelhe naquele presbítero que é exemplo, naquele diácono que é exemplo, naquela irmã que é um exemplo. Se espelhe naquela liderança que está fazendo a obra na casa do Senhor. Se espelhe, cole com essa pessoa. Irmãos, tem tanta gente boa na igreja. É porque às vezes a gente só vê Diótrefes, mas tem gaios na igreja. Tem gente amada, tem gente trabalhadora, tem gente que dá o sangue, suor, lágrimas na casa do Senhor. Toda igreja tem. Toda igreja tem. Eu tenho lá na nossa igreja alguns irmãos que, meu Deus do céu, só a misericórdia do papai, porque corada num murozinho baixo lá no estacionamento e esse muro caiu. Ele passou o dia lá trabalhando, resolvendo lá. Não recebe um centavo da igreja, mas está lá todo dia fazendo a obra de Deus. É porque ele é desocupado? Não, trabalha, é chefe de uma empresa, mas ele sai, vai direto para lá. Eu tenho outros irmãos na igreja assim. Eu tenho gente que, meu Deus, diz assim, como é que essa pessoa consegue? Gente ocupada, gente que trabalha, gente que tem muitas ocupações no dia a dia, mas encontra tempo para a igreja, para estar na casa do Senhor. Eu tenho uma irmã na nossa igreja que ela é dona de uma padaria. Ela vai dormir em torno de 10 horas da noite. Quando é 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, ela está acordada para fazer tapioca, pão, essas coisas, porque 4 e pouco a padaria tem que estar aberta e ela manda alimento para outras empresas. Aquela irmã não perde um culto. Aquela irmã não perde reunião da SAF. Não é porque ela é desocupada, não. É porque ela ama a obra de Deus. Investe na obra de Deus. É minha mãe de oração. Cuida de mim que é uma bênção. Então, seja assim, meu irmão, na casa do Senhor. Concluindo aqui, ele vai falar agora de Demétrio. Então ele diz assim, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e também que o nosso testemunho é verdadeiro. Você já pensou? Olha o resumo que ele está fazendo aqui de Demétrio. Era uma cartinha, um bilhete, ele não tinha como detalhar mais. Era uma folha só de papiro. Ele está dizendo, Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e o nosso testemunho é verdadeiro. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa fazer com que você possa ser uma pessoa que todos dão testemunho da sua vida, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma bênção na casa do Senhor, que o pastor possa dar esse testemunho
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, depois o pastor de Araújo se vira. Mas pense numa coisa ruim, é quando, por exemplo, um pastor vai assumir uma igreja nova, ou está chegando, e aí diz assim, como é que é os membros aí da igreja? O pastor diz, olha, fulano, ciclano, beltrano, você pode contar, é benção. Agora, fulano, ciclano, assim, cuidado. Olha que testemunho feio. Mas, olha, fulano, bênção, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, que você seja assim como Demétrio. Concluindo a carta. Muita coisa tinha de escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Eu não tenho mais tempo, mas eu aprendo aqui uma coisa que é simples e que todos os comentários que eu li dessa carta falaram isso. O que João está fazendo aqui? Irmãos, tem coisa que não dá para tratar no WhatsApp, por e-mail ou por telefone. Tem coisa que só cara a cara, olho no olho. Você já viu quantos problemas a gente arruma hoje porque você mandou uma mensagem no WhatsApp e a pessoa interpretou completamente errado? Porque ali não tem o tom da voz, ali a pessoa não sabe se você está alegre, está triste. Às vezes quando a pessoa está com raiva, coloca em caixa alta, né? Está gritando, coloca a letra maior. Mas nada substitui o olho no olho. Viva a voz. Na nossa igreja, desde 2012, eu implantei isso, quando eu assumi. Irmãos, nós lavamos a roupa suja aqui, ó. Fecha a porta da igreja, fica só os membros, olho no olho. Você tem liberdade de dizer o que você quiser, agora também você vai ouvir. Você vai falar, estou aqui para ouvir. Agora você vai me ouvir também. Você não vai só falar e ir embora, chutar o balde e ir embora. Não. Pode falar, meu irmão. Pode falar aí do meu sermão, do que você quiser. Estou aqui para ouvir suas sugestões, sua palavra. Agora depois eu peço que você me escute, que você me ouça. E a gente tem feito isso em vários momentos na nossa igreja e tem sido bênção. Olho no olho, não é recado. Outra coisa que eu penso muito quando eu vejo isso aqui, e é fundamental. Irmãos, cuidado com rede social para você estar tratando o problema da igreja. O problema da igreja não é para tratar no Facebook, mandar indireta nas redes sociais. O problema da igreja é para ser tratado na igreja. Você está insatisfeito com alguma coisa na igreja? Procura o pastor, procura o conselho, procura a liderança. Vai ter assembleia na igreja, se levante e fale. Olha, eu não concordo com isso, assim, 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 assim. Se a sua opinião perdeu, na maioria, ok. Vamos agora trabalhar, a gente está no mesmo time. Mas não seja aquela pessoa que fica quietinha, não tem coragem de falar nada, mas quando sai da porta fica falando para todo mundo. E falando mal. Cuidado com isso. Que a igreja seja uma igreja que trata as coisas olho no olho. Não seja como aquele irmão, acho que eu disse aqui, né? O pastor foi assumir a igreja, e aí estava uma bênção a igreja, a festa, bolo, tudinho. Quando terminou, ele foi para casa da família, e quando chegou lá, o menino, a mulher foi ajeitar as coisas e tal, aí o menino da casa olhava assim para o pastor, para a testa dele, olhava para a nuca, olhava para a testa, olhava para a nuca. E o pastor começou a ficar meio assim encabulado, disse assim, meu filho, o que está acontecendo? Você está olhando assim para mim, para a testa, para a minha nuca? Disse, não, pastor, é porque papai e mamãe disse que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Pronto, acabou o café. Se você tem algo para falar com alguém, procure a pessoa como crente, como servo de Deus, e trate com ela olho no olho. João mandou uma carta. Mas ele está dizendo, quando eu for aí, eu quero tratar olho no olho com o Diótrefes e com aqueles que estão aí na igreja. É assim que devemos proceder. E quando a gente procede assim, a igreja caminha bem para a glória do Senhor. Que essa igreja seja uma igreja de Gaios, uma igreja abençoadora para a glória do Senhor, tá bom? E só para quebrar o gelo aqui um pouco, dizem alguns estudiosos, essa é uma piada que não é minha, é do Augusto Nicodemos, que ele já ouviu de outros.
mas eu vi ele, eu paguei a exegese das cartas com Augusto, ele sempre conta essa piada, quando ele fala nas cartas de João. Diótrefes é daqui que vem talvez o primeiro Papa, porque a primazia, né? E ele diz assim, graças a Deus que era Diótrefes, porque imagine se o primeiro Papa fosse Gaio, como é que ficaria o nome dele? Pensa aí. Obrigado, querido José, caro pastor, amigo. Que bom, nessa manhã estamos juntos. Você que nos acompanha pela transmissão. Nesses momentos nós vamos depois precisar do microfone para as perguntas, né? Porque senão não sai lá no áudio. E muito bom. Meus irmãos, à noite nós estaremos aqui novamente às 19 horas. E quero contar com a sua presença. Venha trazendo novas pessoas, amigos, familiares, para fecharmos o assunto, então, sobre ansiedade. Então, como vencer a ansiedade. Então, é muito importante que estejamos aqui reunidos para a glória de Deus. E ainda tem livro, meu irmão José, para vender ainda? Ainda tem livro na prateleira? Sobrou algum livro ainda? Botaram para vender livro competindo com comida. Você acha que o crente come livro ou come salgadinho? Não tem como competir. Botou salgadinho e livros para comer, o crente vai no salgadinho, né, no bolo. Então, à noite, nós temos que dar um jeito, né, José? O livro é um livro do nosso querido reverendo Diogo, Santa Ceia. Muito bem. As 4 abordagens sobre a Santa Ceia, 1 Coríntios, onde ele trata, é o 11, que trata da Santa Ceia. Então, o irmão que queira adquirir é R$15, é um valor simbólico de impressão, e os irmãos podem ter ele na prateleira, né, para ficar de lembrança dos 125 anos da igreja, do reverendo Diogo, que foi o preleitor durante esse período. Meus irmãos, agradeço o carinho de vocês. Eu quero também lembrar que está conosco a minha irmã Dilma, juntamente, já esqueci o nome do meu irmão, Joaquim. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Vocês são muito bem-vindos aqui nessa igreja. Que Deus os abençoe. Tem mais algum visitante? Além do meu irmão Joaquim e da Dilma? Tem não? Então nós vamos encerrar, meus irmãos. E você falando do Gaio, eu lembrei do trocadilho, né? Tem gente que é Gaio, tem gente que é galho. O galho, né? O galho. Então vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. À noite estaremos juntos mais uma vez, na glória de Deus. Nós estamos agora, com a graça de Deus, a partir de agora temos transmissão, uma câmera melhor, um serviço de recepção de áudio melhor. Ainda tem um pequeno chiado, mas nós estamos trabalhando para que ele suma de vez. Mas é uma câmera com zoom de 30 vezes, ela está me pegando aqui perfeitamente, então isso é muito bom. A câmera tem capacidade de também visualizar toda a igreja e essa parte aqui de trás. Então, continue orando pelo Ministério de Mídia, ali está trabalhando muito, meus irmãos, muito mesmo. Então,
os irmãos que perceberem alguma falha, saiba que não é intenção deles. Eles têm se esforçado o máximo para que a transmissão fique no melhor. A cobertura fotográfica, os irmãos também estão trabalhando muito para cobrir todos os eventos. Então, tenham paciência, não sejam ansiosos. Então, em um momento certo, tudo ficará no padrão que temos almejado. Pai, obrigado por essa manhã que nos reunimos para aprender mais da Tua palavra. Aprendemos sobre comunhão, sobre a importância, ó Deus, de receber os irmãos na verdade, naquilo que cremos, nessa sintonia do Evangelho, da palavra de Deus que nos une. E aqueles, ó Deus, que dentro da igreja com desejo de primazia, não só sofrem pelo serem contrariados no seu próprio ego, mas fazem pessoas sofrerem. Que o Senhor esteja abençoando-nos, Senhor, de uma forma profunda, a nos tornar gaios, que acolhem, que se esforçam e fazem a igreja um ambiente saudável e abençoador. Oramos agora ao Deus já pelas refeições que vamos receber como graça e que o Senhor faça agradável. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos de